Tem crianças que não conseguem explicar o que estão sentindo, mas o seu corpo fala. Dor de barriga antes de ir para a escola, irritabilidade, dificuldade para dormir, dependência excessiva dos pais, choro sem motivo. Do outro lado, tem família olhando para isso tudo e pensando: será que é fase? Será que é manha? Ou será que tem algo realmente acontecendo? As famílias, diante disso, querem ajudar, querem proteger, mas não sabem como. Às vezes perdem a paciência e depois vem a culpa. As famílias tentam acalmar a criança dizendo que ela não precisa ter medo. No fundo, elas não sabem o que fazer. Então seja bem-vinda ao canal do Céu ao Colo, um espaço para quem quer educar com consciência para um caminho de espiritualidade e devoção. Meu nome é Marcela, eu trabalho há muitos anos com crianças, eu sou professora e também naturóloga. Uni as duas profissões para auxiliar e orientar famílias e ajudar crianças. Atuo também em sala de aula e estou aqui com o intuito de compartilhar um pouquinho sobre o tema ansiedade infantil. Para que a família consiga acolher esse momento delicado que a criança passa, é importante tentar entender de onde isso vem. Afinal de contas, a ansiedade infantil é algo recente do nosso tempo. Para quem é nascido dos anos 80 para trás, esse assunto não era natural, não fazia parte do nosso cotidiano. Ver crianças ansiosas, tendo crises de ansiedade, isso não fazia parte. Afinal de contas, o nosso tempo atual é muito mais acelerado, está muito mais rápido, muito mais exigente, exigindo performance também das crianças. É muito mais incerto, há muito mais exposição a informações que nós não tínhamos antes. O mundo também está muito menos estruturado familiarmente, tem menos ritual, tem menos tradições. E isso tudo gera, sim, mais ansiedade nas crianças. Acho que para acolher, o importante é tentar identificar de onde será que vem a ansiedade. Afinal de contas, a ansiedade é uma resposta natural do corpo diante de um desafio. Ele reage fisicamente, fisiologicamente, e isso é uma proteção. Diante de um desafio, de uma ameaça, nosso corpo é preparado para lidar com aquilo. Entretanto, quando a ansiedade ela é persistente, ela é exacerbada e ela é recorrente, então ela deixa de ser proteção e passa a ser sofrimento. Então vamos lá. Quais seriam as causas mais comuns dentro do universo da criança que poderia causar nela ansiedade? Primeiro, lembrar que a criança ela é muito sensível, ela é muito permeável pelo ambiente. Então, se o ambiente familiar estiver caótico, desestruturado, se as relações estiverem tensas, se tiver alguém muito preocupado, também muito ansioso, certamente isso vai ter alguma repercussão na criança. Primeira coisa é identificar como é que está o ambiente familiar da criança. O que está acontecendo? Será que a ansiedade vem daí? Outro aspecto pode estar relacionado com o excesso de exigências. As crianças, elas precisam performar muito bem hoje, dar resultado, render. Elas se sentem cobradas. Muitas vezes, elas próprias se cobram muito. Talvez não por algo direto, mas por algo que elas percebam no ambiente delas. Se ela convive com pessoas muito bem-sucedidas, ou que ela interpreta assim. Eu tive uma aluna uma vez que ela disse: minha avó é professora, minha mãe é professora, eu não posso ir mal na escola. E ela sempre apresenta muita ansiedade diante de desafios, quando vai fazer uma prova, enfim, entregar um trabalho. Ela sempre tem muito medo de errar, isso causa bastante ansiedade nela. Então, crianças que se percebem, se sentem pressionadas ou muito exigidas, podem apresentar ansiedade. Outra coisa pode estar relacionada com o ambiente escolar, alguma experiência social que ela viveu. Claro, após um trauma, obviamente vai ser causa de ansiedade. Mas vamos pensar em situações mais corriqueiras. Uma rejeição, dificuldade de se inserir num grupo, algum tipo de perseguição na escola, também pode repercutir nela ansiedade. Aliás, esse é um tema bastante presente
Se a criança ela não se sente protegida no ambiente escolar, se ela não se sente ouvida, se ela percebe que desafios sempre existem, conflitos fazem parte e são importantes também. Mas é importante que ela sinta que ela é ouvida, que ela tenha a quem recorrer. Ela precisa sentir que, de certa maneira, ela tem força para lidar com aquela situação, algum nível de apoio. Então, esse sentimento de não estar apoiado nos seus desafios sociais também pode gerar algum nível de ansiedade. Outro aspecto do nosso tempo é o excesso de estímulos. As crianças estão ansiosas por excesso de estímulos, muitas atividades extracurriculares, muita demanda de tarefa, de performance. Isso também tem causado bastante ansiedade. Eu vejo que a nossa geração e as mais jovens, né, de pais, têm muita dificuldade em abrir mão de determinadas coisas. Elas querem sair, elas querem continuar vivendo a vida que levavam antes de serem pais e mães. E isso faz com que eles levem os filhos juntos para todos os lugares que eles querem ir, para shows, para balada, enfim, para todo tipo de ambiente. E esses ambientes, esses estímulos, eles são inadequados para a criança. Isso pode também gerar ansiedade. Outra coisa que está juntinho aí com esse assunto é exposição, excesso de exposição a informações inadequadas. Um tempo atrás eu fiz uma pergunta para os meus alunos, pedi para que eles escrevessem do que eles tinham medo. E muitas crianças escreveram que tinham medo de ficar sozinha, que tinha medo de perder a mãe. Esses são medos genuínos de crianças de 8 anos, de 9 anos. Mas várias delas escreveram: eu tenho medo da guerra, eu tenho medo de uma bomba nuclear, eu tenho medo da água do mundo acabar. Esse não é um medo genuíno e isso causa ansiedade nas crianças, essa incerteza do mundo, essas exposições a informações das quais elas ainda não têm estrutura interna para lidar. Outra causa de ansiedade pode ser as mudanças, mudança de escola, de cidade, situação familiar, né, separação dos pais, isso também pode gerar ansiedade, porque perde a previsibilidade. O que vai acontecer? Porque minha vida era assim até agora. E agora eu não sei daqui para frente como vai ser. Será que eu vou ter amigos? Será que eu vou ser aceito? Como é que vai ser essa nova estrutura? Leva um período de adaptação. Então, esses momentos de adaptação podem gerar ansiedade também. E também quando as necessidades da criança não estão sendo atendidas. E aí a gente precisa olhar para todo esse leque de necessidades básicas. Geralmente são necessidades básicas de sono, de descanso. Uma criança até 7 anos precisa dormir 12 horas por dia. E as crianças mais velhas, até 14 anos, precisam dormir até 10 horas. E esse tempo de sono geralmente não é respeitado no nosso país, não é cultura pôr a criança para dormir cedo. As pessoas acreditam que 10 horas é cedo. Isso não é cedo. O horário correto da criança ir dormir é junto com o sol. No momento que o sol começa, né, o dia começa a escurecer, a criança precisa se preparar já para o sono. Enfim, então quando ela é privada de tempo de sono, de ritmo, isso tudo abala bastante a criança e pode gerar ansiedade. A ansiedade também ela pode se expressar de formas diferentes. Não necessariamente você vai ver alguém roendo unha ou alguém tendo uma falta de ar, taquicardia. Não necessariamente vai ser assim. Pode ser dificuldade de dormir, pode se apresentar como uma irritabilidade, como excesso de dependência dos pais. Às vezes uma criança muito reativa, ela começa a brigar muito na escola. Resistência para ir, né? Pode se expressar como resistência de ir para a escola ou sintomas físicos, né? Dor de barriga, palpitação, falta de ar. As crianças costumam relatar isso também. E aí, o que a gente pode fazer diante disso tudo? Primeiro passo, certamente, é identificar qual que é a razão dessa ansiedade. Se a questão é familiar, você precisa cuidar, eu acho que de maneira geral, acho que a gente pode dar alguns pontos aqui. Toda criança precisa de ritmo, toda criança precisa de previsibilidade. Então, se a estrutura familiar, por alguma razão, uma mudança, uma separação, perder emprego, algo que está fora do padrão, que está difícil para a família, a melhor coisa é estabelecer ritmo.
todo dia ser bem parecido com o outro. Inclusive, pode chegar até o ponto de ter alimentos para cada dia da semana. Segunda-feira é esse almoço, terça-feira é esse, quarta. Haja o que houver, eu sei que quinta-feira é o dia do macarrão, que é o dia que eu gosto. É o dia que eu quero comer, então quinta-feira, que bom, chegou quinta-feira. Ah, que bom que hoje é o dia que eu tô comendo arroz com legumes, porque amanhã é o dia da polenta. Eu adoro o dia da polenta. Isso parece bobagem, mas não é. Por que vocês acham que novela fez tanto sucesso? Por que as séries fazem tanto sucesso? Porque é previsível, porque você sabe que todo dia às 8 horas vai começar aquela história, você vai estar de novo naquela narrativa e vai acompanhar algo que é previsível. Isso é uma necessidade humana, de que todo dia, naquele horário, seja lá o que for que aconteceu no dia, aquela hora está assegurada. Então a sensação de segurança, de proteção, ela é proporcionada pelo ritmo. A gente precisa também introduzir ou reintroduzir, caso você tenha perdido, os rituais. Ritual antes do almoço, ritual de preparar a mesa, de organizar. O ritual do sono é um dos mais importantes no meu entendimento. Introduzir a criança para esse momento em que ela vai perder a consciência, que ela vai entrar para o sono. Muitas crianças têm medo de dormir, que é o momento que você precisa se entregar. Então o ritual do sono ele é muito importante também. Você pode criar algo, também é um momento em que você cria intimidade para saber o que está acontecendo. O que aconteceu na escola, para que ela possa te contar, para ela poder expressar aquilo que ela sente. É um momento de estreitar a comunicação. E se a criança tem dificuldade de contar para você o que ela sente, conte você primeiro para ela. Se você tem uma desconfiança de que ela passou por uma rejeição, uma briga, ou ela é muito tímida, ela é muito reservada, você pode tentar resgatar algo da sua vivência e conta como você se sentiu, conta como é que você saiu dessa situação. Porque é muito difícil, quando a gente quer ajudar, tentar minimizar o que ela está vivendo, o que ela está sentindo. Tá triste porque o amiguinho provocou, sabe? Não adianta você falar, ai, não liga para isso. Isso é bobagem, não dá bola para ela. Não, ela dá bola sim, ela se importa com aquela amizade, ela quer corresponder àquela amizade. E você tá tentando minimizar e ela sabe que ela não tem condições de lidar com aquele assunto. Quando você diz para ela, ai, que bobagem, não liga para isso, ela vai se fechar, ela vai parar de te contar, porque ela sabe que ela não tem forças e você não está ajudando em nada. Então a melhor coisa é validar o que ela está sentindo, porque você um dia também já sentiu. E reconhecer que realmente isso é um passo difícil. E tentar mostrar um caminho. Né? Não, eu estou junto com você, quando você ficar assim eu vou te apoiar. Conversa com a professora, peça para que a professora também esteja junto nesse processo. Então esse é o momento ritual do sono, eu considero ele muito importante por todas essas razões. Por introduzir a criança ao sono e por também ser um momento em que ela está mais propícia a falar, para ouvir também. Outra coisa que pode ajudar, além disso, que com certeza, seja lá qual for a razão da ansiedade, se você conseguir resgatar e ter uma boa manutenção do ritmo, isso vai auxiliar bastante. Mas tem outras coisas que podem ser feitas também que são muito, muito eficientes. Por exemplo, antes do sono, pode colocar uma compressa morna na barriga da criança. Isso também traz bastante conforto e acalma. Fazer escalda-pés também é muito bom. Você pode fazer um chá de camomila. Camomila ela contém óleos essenciais que são bastante calmantes. E sentir esse calor nos pés, esse aroma é bastante reconfortante também para a criança. Isso pode ser repetido algumas vezes. Fazer massagem nas costas da criança também é muito bom. Ela se sente reconfortada, isso também acalma, alivia sintomas físicos, é bastante eficiente. Ajudar a criança a respirar, lembrar ela que ela precisa respirar nos momentos de ansiedade. E aí você pode sugerir que ela perceba o seu coração, que ela respire. Se ela for muito pequena, eu acho que não é recomendável você pedir para ela sentir os batimentos cardíacos, mas você pode
ajudá-la a fazer uma contagem. Inspira 4, solta 4 e vai acalmando assim o ritmo respiratório e consequentemente cardíaco também. Isso é fisiológico, isso pode ser feito. E nós mesmos precisamos fazer isso como exemplo quando estamos nervosos, quando estamos ansiosos. Isso traz repertório também para a criança, porque não adianta você ensinar algo falando se você não faz. A criança, ela copia, ela reproduz aquilo que ela vê você fazer. Então, o primeiro passo é você também olhar para as suas emoções e como você lida com elas. Dá exemplo, esse é um bom caminho. Tem também outro aspecto que precisa ser considerado como uma possibilidade, que são as essências florais. Eu gosto muito de trabalhar com os florais, não só os florais de Bach, que é o grande iniciador, né, dessa prática, outros sistemas florais também. Eles são um grande auxílio para as crianças nesses momentos, mas é claro, não existe uma essência floral para tratar a ansiedade, isso é muito genérico, a gente precisa sempre identificar de onde vem a ansiedade da criança e aí fazer a indicação para esse sentimento, para essa emoção específica. Esse também pode ser, você pode se beneficiar muito dos florais e as crianças. Eu acredito que antes da gente partir para um caminho de levar muito a sério esses quadros de ansiedade, antes disso virar um laudo, eu vejo com uma certa preocupação a maneira como a gente tem lidado com isso. De repente, qualquer coisa está virando transtorno generalizado de ansiedade, crise de ansiedade. Calma, eu acho que antes de chegar nisso, a gente precisa eliminar vários aspectos primeiro. A gente precisa cuidar, verificar se tudo isso está em ordem primeiro. Antes de sair, querer medicar, antes de querer ter um laudo, ter um nome para o problema. Muitas das vezes, a maioria das vezes, a questão está muito mais ligada à família, a esses aspectos que eu citei anteriormente, que a gente pode e a gente tem condições de lidar com ela, né? Então é isso que eu queria trazer, essa dica sobre como lidar com a ansiedade, identificar a ansiedade na criança. Não tá simples ser criança hoje em dia, a gente precisa ter um olhar mais carinhoso, mais consciente para ajudar essa geração que está chegando. O mundo está muito diferente de como foi quando nós éramos crianças, né? Eu sou da década de 80, não sei de quando você é, mas de todo modo eu percebo as crianças chegando com bastante desafios e eu acho que o nosso papel é ajudá-las a enfrentar. São crianças mais sensíveis, com grande potencial. Essa sensibilidade ela não pode ser uma fragilidade, a gente precisa ajudar que essas crianças cheguem fortalecidas e amparadas por nós. Se você se interessa, se você sente que precisa de um atendimento mais especializado, eu estou à disposição, eu faço orientação parental, com ferramentas como os florais, como óleos essenciais. Eu uno a naturologia a todo o conhecimento da prática pedagógica. E caso você tenha interesse, pode entrar em contato comigo, deixando uma mensagem nos comentários, depois eu retorno. E se você acha que esse conteúdo foi relevante, indica para alguém, deixa um joinha para mim, me ajuda nesse caminho. E é isso, eu espero que aquilo que vem do céu encontre descanso no seu colo e floresça na sua vida. Até o próximo encontro.